Nesta hora eu tenho a alegria de apresentar um amigo que trará a sua mensagem, a missão integral e ética da manutenção. É um dos nossos pensadores que tem influenciado a igreja brasileira. Eu quero convidar o Ari Ovaldo Ramos. Na mitologia Guajá, a mulher gorda é que a mulher bonita. Lá entre os Zoé, os índios eram bígamos, ou polígamos, 2, 3, 4 mulheres. Mas entre os Zoé havia uma gorda chamada Tanã, se eu não me esqueci, e ela era bem gordinha mesmo. Por incrível que pareça, era a única que tinha 3 maridos. E eu estou muito feliz que a minha esposa é gordinha. O cabo está onde? Você quer falar com ele? Ok, vamos orar com Ariovaldo? Senhor nosso Deus, nós precisamos de uma palavra que não só acalente o nosso coração, mas principalmente que ela desperte o nosso coração da dormência. Como está escrito em Efésios, ó Pai, desperta tu dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém. Ó Deus, fala conosco através do teu servo, seja ele um proclamador, seja ele uma trombeta que anuncia a tua verdade nesta hora. Ó Deus, levando-nos a caminhar a jornada, enquanto aqui vivermos, enquanto esperamos novos céus e novas terras, enquanto temos vida. Abençoe o teu servo. Amém. E fale ao nosso coração em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Bom dia. A graça e a paz do Senhor. Agradeço a Jesus Cristo e aos irmãos organizadores o privilégio de estar aqui, falando a irmãos com coração missionário. E nosso tema é as demandas sociais e a igreja e a missão. E eu chamei isso de a ética da manutenção. E tudo que nós vamos conversar é a partir de uma afirmação extraordinária de Jesus Cristo a Nicodemos, lá nos versículos 16 e 17 do capítulo 3 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Filho do Homem veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E baseado nesse texto é que entramos na história, e eu começo a nossa conversa com uma pergunta, ou com uma afirmação. Por que entrar na história para fazer o bem, sabendo o que a gente sabe? Não sei se já conseguimos pôr as transparências, que agora eu vou trabalhar sempre em cima delas, isso. Por que entrar na história para fazer o bem, sabendo o que a gente sabe? E é claro que é uma pergunta interessante, e antes de respondê-lo, queria só dizer que estou usando 2 definições para ética, uma do Wise, o dicionarista, que diz que é o estudo das finalidades e é também estudo das transcendências que orientam a ação humana. E é do Dussel, que chama o ético de nível transcendental crítico e o moral de determinação da praxis. Então, tendo em vista a ética como o estudo das finalidades e a ação prática como uma determinação a partir da finalidade,
eu quero perguntar como a gente entra na história sabendo o que a gente sabe, como a gente encara as demandas sociais. Então a pergunta é, o que a gente sabe? Nós sabemos algumas coisas. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que quem é injusto vai fazer injustiça ainda. Nós sabemos que devemos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. E nós sabemos que aguardamos um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. E nós sabemos que o reino do Senhor não é desse mundo. Quando a gente pega essas verdades, e elas são verdades, a gente fica perguntando, então, como a gente entra na história para fazer o bem, sabendo essas coisas que a gente sabe, sabendo contra o que a gente está lutando e sabendo que algumas coisas parecem ser inevitáveis ou inexoráveis. Como a gente entra na história para fazer o bem? Ou seja, quem crê assim, como entra na história? E entra na história observando os movimentos de Deus. E eu quero começar pelo segundo movimento. O segundo movimento está lá em Gênesis 1:31, nós já tivemos uma fala sobre ele. Vou começar pelo segundo movimento, porque quero começar com a criação. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Esse texto nos traz informações interessantíssimas. Primeiro, traz a informação de que Deus falava do sentido anti-horário, porque diz que houve tarde e manhã e era o sexto dia. E não é assim que nós contamos o tempo. Nós contamos o tempo dizendo manhã e tarde, e não tarde e manhã. Dá a impressão de que quem está falando no sentido anti-horário, que quem está escrevendo está indo e quem está falando está voltando. Eu gosto disso, principalmente quando oro, porque fica para mim muita segurança e tranquilidade saber que Deus não está falando a partir da minha angústia, da angústia que me leva a orar, mas está falando da vitória que já conquistou por mim em Cristo Jesus. É como se ele dissesse, meu filho, por mais que essa angústia o esteja atormentando, isso não é o fim, porque eu já o estou vendo aqui sentado ao meu lado e brilhando como o sol ao meio-dia. Então, seja o que for, meu filho, é só uma questão de tempo. E o seu Salvador já está indo até você, andando por essas águas que parecem afogá-lo. Então, eu gosto dessa perspectiva do Gênesis, de sempre chamar a atenção para nós que o nosso Deus está vindo de algum lugar, está vindo da vitória dele em Cristo Jesus, por amor aos seres humanos, como disse o Senhor Jesus, Deus amou o mundo. E aí eu gosto dessa frase, muito bom, muito bom. E muito bom é menor do que ótimo, e muito bom é menor do que perfeito. Por que será que Deus, avaliando sua obra, usou o termo muito bom e não ótimo ou perfeito? Será que é muito bom, e nesse caso perfeito, para o que se pretende? E o que é que se pretende? E aí eu queria chamar a atenção justamente para essa oposição que já vimos hoje de manhã. Disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E nós temos uma oposição entre o Gênesis e o Apocalipse. No Gênesis nós temos luz e trevas. E no Apocalipse não tem mais trevas, não tem mais noite, não precisa mais da luz. Então nós temos duas cosmologias. Na primeira, o dia convive com a noite, na segunda só há dia. Qual delas é da preferência de Deus? A pergunta é qual delas é para sempre. A que é para sempre é a que só tem dia, não tem mais noite. Só tem bem, não tem mais mal. Só tem vida, não tem mais morte. Só tem paz, não tem mais guerra.
Então temos duas cosmologias. Tá. Tá bom, beleza. Vamos ficar um tempo sem projeção, porque as lâmpadas precisam reaquecer, tá? Então nós temos duas cosmologias. Na primeira, o dia convive com a noite. Na segunda, só tem dia. São dois planetas. Qual é a preferência de Deus? Bom, a preferência de Deus é o planeta que é para sempre. E o planeta que é para sempre é o planeta que só tem dia, só tem bem, só tem vida, só tem paz, só tem amor. Portanto, é um planeta livre dos paradoxos. Nós vivemos num planeta marcado pelos paradoxos. Vida e morte, paz e guerra, bem e mal, está tudo junto. Que é um negócio extraordinário e miraculoso, porque a gente fala que os opostos se atraem, mas na verdade os opostos se anulam. Portanto, esse é um planeta que não devia existir. Ou seja, nós estamos sobre um milagre. Por quê? Por que Deus criou um planeta provisório? Será que Deus estava se preparando para os nossos movimentos? Sim, porque Deus criou um planeta provisório. Para o que Deus estava se preparando? Eu penso que Ele estava se preparando para os nossos movimentos. E qual é o nosso movimento? Nós só temos um movimento, a queda. O apóstolo Paulo diz duas frases muito interessantes. Ele diz em Atos 17, 28, que é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. E ele diz em Romanos 3, 12, que de Deus nós nos extraviamos. Imagine que essa garrafa represente a criação, capitaneada pelos homens, coroa da criação, e que essa plataforma representa Deus. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E de Deus nos extraviamos. Fora de Deus não há nada, nós não deveríamos existir mais. Mas nós estamos aqui. Além disso, Deus é santo. O Deus em que vivemos, nos movemos e existimos é santo. E nós somos pecadores, pois todos pecaram, e não há um justo sequer. Como um Deus santo pode sustentar pecadores? A santidade de Deus não deveria lançar a gente para a inexistência? Então, como Deus fez para não ser o fim? Para que a nossa ruptura, lá no jardim, não fosse o fim da nossa existência e da existência de toda a criação. As que conhecemos e as que não conhecemos, as que imaginamos e as que não temos capacidade de imaginar. Toda a criação. Como Deus fez para que não fosse o fim? E aí nós temos o primeiro movimento de Deus. Então eu comecei pelo segundo movimento, que é a criação de um planeta transitório, de um planeta temporário. Agora, a resposta, como Deus fez para que a nossa ruptura lá no jardim não fosse o fim, porque eu entendo que esse era o intento do maligno, porque o intento do mal é sempre o fim, é sempre a destruição, porque o mal não tem propósito, a não ser o fim, a destruição de tudo. Como Deus fez para que não fosse o fim? Eu me lembro de uma senhora, eu estava falando sobre por que precisamos de um Salvador, e uma senhora esotérica disse exatamente isso para mim. Ela disse, tudo que existe, existe em Deus, e eu sim. Deus é santo, sim senhora.
Nós existimos em Deus? Sim, senhora. Nós somos todos pecadores? Sim, senhora. Como um Deus santo sustenta pecadores? E eu disse para ela: minha senhora, a senhora conhece alguém que já sofreu transplante? Ela disse: conheço. Eu falei: do quê? Ela disse: de coração. Eu disse: qual é o maior problema de quem sofreu transplante, minha senhora? Ela disse: rejeição. Exato. O corpo rejeita o órgão exterior, estranho, entra em colapso e morre, não é isso? Ela disse: é. Eu disse: então, minha senhora, não vale a pena fazer transplante. Aí ela disse: vale porque tem remédio. Eu falei: pois é, minha senhora, entre o Deus Santo e a criação em estado pecador, tem um remédio, minha senhora. E esse remédio foi Pedro que nos disse qual era. Ele disse: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo sangue precioso, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Conhecido com efeito, funcionando, sendo eficaz, antes da fundação do mundo. Porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O que quer dizer que o apóstolo Pedro está nos informando que aquela cena cruenta que nós vemos na cruz é a manifestação de um sacrifício acontecido antes da fundação do mundo. É a forma mais contundente possível de fazer-nos ver o significado de um sacrifício anterior a toda a criação e sem o qual a criação seria uma impossibilidade. Portanto, para valer a pena dizer haja luz, Deus primeiro disse haja cruz. E por causa disso, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E arremata João: sem ele, nada do que foi feito se fez. Então eu disse para aquela senhora: minha senhora, o remédio é o sangue do Cordeiro. A senhora não percebe, mas todo o universo está em cima de um fio escarlate. O sangue do Cordeiro garante a existência de todas as coisas, mesmo com a queda. E é isso que frustrou o adversário, porque ele não sabia que o Cordeiro apareceu antes da luz da criação. Então, para que a nossa queda não fosse o fim, Deus resolveu tudo antes do começo. Haja cruz, para que possa haver luz. Então, onde é que estamos todos? Deus nos carrega no sacrifício do Cordeiro. Se Deus não pode nos carregar em estado de santidade, o pode em estado de santo sacrifício. Por isso todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas a morte chegou. Nós trouxemos a morte para a realidade que Deus havia criado para nós. A morte chegou. E a morte é, por definição, o fim de todas as coisas também. Mas foi um fim que não termina. No suor do rosto passamos a comer o pão, mas a morte não significou o fim. Como Deus fez para que a morte não significasse o fim? Como Deus fez para que a morte que foi trazida por nós para a nossa realidade não significasse o fim da vida? Porque nós vivemos um paradoxo. E o paradoxo é: temos uma criação ferida de morte que, contudo, está viva. Temos bem e mal, paz e guerra, amor e ódio. Tudo junto.
que Deus fez foi um planeta onde há um nó na morte, uma realidade de sacrifício e de ressurreição, um planeta temporário que sustenta-se num paradoxo e é sustentado em meio a um paradoxo. É uma realidade de sacrifício e de ressurreição, onde a árvore que tomba alimenta a árvore que vai nascer, onde a primavera é a ressurreição do que morreu no inverno. Deus usou a dinâmica da morte e da ressurreição o tempo todo, e usa o tempo todo, chamando-nos a atenção para o grande movimento do Deus Filho, que começa um esvaziamento lá antes da fundação do mundo, que o leva à morte e morte de cruz. Ou seja, Deus fez um mundo onde a morte presta serviço para a vida. Mas Deus tinha uma outra questão para resolver. E a outra questão que Deus tinha para resolver é a depravação total. O que a queda fez conosco? O apóstolo Paulo diz que nós somos gente injusta, que nós somos gente que não busca Deus, nós somos gente extraviada, somos gente inútil, gente que não sabe fazer o bem, que nossa garganta é uma exalar de morte, que nós só enganamos, que nós só amaldiçoamos, estamos cheios de amargura, que nós somos assassinos que não se contentam em parar de assassinar nunca, que nosso caminho é de destruição e de miséria, que nós não conhecemos o caminho da paz e que nós não temos respeito por Deus. E quem não tem respeito por Deus não tem respeito por nada. Isso é o que a queda fez conosco. Mas vamos reconhecer, a gente não vive tudo isso. Mas era para viver. O que aconteceu? O que aconteceu foi um outro movimento de Deus. A gente vê gente que não ama Deus e ama. Gente que não ama Deus tem senso de justiça. O que aconteceu? Tem um outro movimento de Deus. Antes de falar do movimento de Deus, eu queria falar rapidamente duas coisas sobre a relação da queda com o mal. Deus é o supremo bem. Romper com Deus é se assumir mal, é ser exatamente o contrário de Deus. É ficar totalmente esvaziado do bem. Como a escuridão, que é o esvaziamento da luz. Não tem mais luz, só tem escuridão. Embora escuridão não seja algo que exista em si, não dá para estudar a escuridão, não dá para fazer análise da escuridão, porque a escuridão é apenas e tão somente a ausência da luz. E o mal é apenas e tão somente a ausência do bem. Quando nós dissemos não para Deus, nós dissemos não para tudo que Deus disse de nós. E Deus disse que nós seríamos a sua imagem e semelhança. E quando nós dissemos não para Deus, nós dissemos: Deus, o Senhor nunca mais se verá em nós. Isso é o mal. O mal antes da queda era só uma teoria, impossível de concretizar, porque para ele se concretizar tinha de haver um Deus mau. E não há um Deus mau, só há um Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Só se existisse um ser independente de Deus que fosse a encarnação ou a concreção do mal. Isso não existe. A menos que Deus decidisse manter existindo um ser dependente dele e que com ele tivesse rompido. E foi exatamente o que Deus fez conosco. Então o mal era possível como escolha, mas não era possível como modo de vida. Porque nós éramos seres dependentes, romper com Deus é deixar de existir. Mas Deus nos manteve existindo, por isso o mal só é percebido na nossa realidade, porque a nossa existência foi mantida, apesar da nossa queda, da nossa escolha. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a existência é um milagre. Nós caímos, a queda compromete a existência. Existir, então, já é um ato da providência divina, já é um ato redentor. O efeito imediato da queda é desexistir. Nós continuamos a existir apesar da queda. Logo, a providência divina que nos manteve existindo é anterior à queda.
porque só impede a desexistência o que lhe é anterior. A graça de Deus é o primeiro movimento de Deus. Porque se Deus sabia, se Deus queria me manter existindo, nos manter existindo, tinha de fazer algo que nos mantivesse existindo antes que a gente provocasse a nossa desexistência. E foi isso que ele fez. E se Deus sabia antes de que nós provocássemos a nossa desexistência, ele sabia antes que nós tivéssemos sido criados. Deus sabia o que estava fazendo. Só que tem um problema. A existência está aí. E a maldade está aí. Porque a maldade é exatamente o resultado de existir esvaziado de Deus. E se a questão da maldade não fosse resolvida, manter-nos seria trocar 6 por meia dúzia. Porque nós seríamos tomados por isso seria o único conteúdo da nossa existência, e nós nos destruiríamos e obrigaríamos Deus a nos destruir. Então, tem o terceiro movimento. Como Deus enfrentou a questão do mal. E eu penso que a providência de Deus atuou e atua para a manutenção da humanidade. Por que manutenção? Porque o ser mantido, que somos nós, está contaminado pelo mal. E se o mal não for contido, a existência será marcada pela maldade plena, e ela vai se tornar intolerável para Deus. Daí, a providência de Deus mantém a qualidade da existência pela transmissão dos atributos comunicáveis de Deus. Em um bom português, Deus nos emprestou a sua bondade. É por isso que gente que não ama Deus, ama. Gente que não ama Deus tem senso de justiça. Gente que não ama Deus tem senso de estética. Gente que não ama Deus tem senso de verdade. Como? Se tudo isso são qualidades de Deus. Porque Deus emprestou para que o nosso vazio do bem não fosse o único conteúdo da nossa existência. Ou a ausência total de conteúdo. Para que a maldade não fosse o único tom. E isso é um paradoxo. Mas é um paradoxo que a graça e só a graça pode sustentar. Por isso o sofrimento é um espaço possível e inevitável entre a aniquilação merecida e a redenção obtida. É nesse espaço paradoxal que a história é feita e que a salvação é apresentada. Por quê? Porque para acabar com o mal, Deus tem de destruir os maldosos. Porque o mal existe nos seres criados, é fruto de terem sido mantidos apesar da queda. Então Deus na humanidade acabará com o mal pela conversão dos maldosos. E para que isso aconteça, amados, a humanidade tem de ser preservada apesar do mal. Porque é preciso tempo para alcançar a humanidade. E por que Deus fez tudo que fez para manter a humanidade? E mais uma vez o Pedro, já foi citado de manhã mais cedo, dizendo que o Senhor não retarda a promessa. Pelo contrário, o Senhor é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, por isso, Ele está mantendo e mantendo e mantendo e mantendo. E isso é interessantíssimo. Essa linguagem quântica do Pedro é uma coisa interessantíssima. Talvez valesse a pena um dia debruçar sobre Pedro só para perceber esses movimentos quânticos que tem na linguagem petrina. Então, qual é o ponto central? O ponto central é que Deus providenciou tudo para a nossa existência ser mantida e prolongada, para que a salvação pudesse alcançar os prisioneiros do tempo. Por isso, tudo existe por causa da missão. O seu vizinho só está lá porque Deus quer que ele saiba o Evangelho. Por isso ele existe. A missão de Deus de salvar e resgatar o que foi perdido é o que explica a existência de todas as coisas. O seu vizinho só é seu vizinho porque Deus quer que ele saiba do Evangelho.
O seu colega de escola só está aqui porque Deus quer que ele saiba do Evangelho. As nações mais distantes e mais próximas só existem porque Deus quer que eles saibam do Evangelho. A existência é um milagre. Toda a árvore, o sabiá que o Carlinhos cantou, só existe porque o sacrifício aconteceu antes da fundação do mundo. Toda a existência é um milagre sustentado pelo sangue do Cordeiro. Agora é interessante a gente perceber que nessa lógica, o que veio primeiro? Evangelização ou ação social? E é interessante perceber que Deus primeiramente fez ação social e depois evangelizou. Porque só é possível evangelizar quem existe. Primeiro Deus perdoou, depois Deus se sacrificou, aí Deus criou, aí Deus emprestou a sua bondade e aí Deus veio se apresentar. Deus, para salvar, mantém. Nosso papel é imitar Deus, mantendo a criação pela cooperação com a providência. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E se eles glorificarem o Pai que está nos céus, respeitarão o Senhor, e o respeito ao Senhor prolonga os dias da vida. Portanto, a finalidade última é a salvação. Sempre foi a salvação. Sempre será a salvação. Para sempre a salvação. Só que salvação é departamento de Deus. Para que alguém seja salvo é preciso que exista. E nós trabalhamos pela manutenção da vida, que por dever moral é manutenção nos padrões divinos. Portanto, é bem possível o bem. O mundo novo é possível já antes do novo mundo, antes do novo céu e da nova terra, como sinalização, sim, porque Deus nos municia para gerar esse mundo melhor antes que venha o novo e definitivo mundo, o novo céu e a nova terra. Por isso vale a pena investir na humanidade, porque Deus faz o bem vingar. E os padrões do reino de Jesus são guias para políticas públicas. Tive fome, tive sede, era forasteiro, estava nu, estava enfermo, estava preso. Segurança alimentar, recursos hídricos, saneamento básico, direitos humanos para que ninguém se sinta forasteiro em terra nenhuma, política de habitação para que ninguém fique nu à deriva das intempéries, acesso ao trabalho, acesso ao sustento, política de saúde preventiva e profilática, acesso à justiça imparcial, ágil, barata, a um sistema penitenciário que sustente a dignidade humana, para que mais gente sobreviva e mais gente possa ouvir o Evangelho. O reino, portanto, em seus padrões, convoca a igreja a atacar toda forma de dominação. Deixo-vos a minha paz não vos dou como o mundo dá. Jesus não estava falando do shalom hebraico. Jesus estava falando da paz romana, que era a desculpa dos romanos para dominarem o mundo. Jesus estava dizendo, deixo-vos a paz. Jesus combate o bem-estar romano e de qualquer sistema baseado no uso do poder. Qualquer sistema, porque a paz de Cristo é a do serviço. É ótimo a igreja, porque na igreja é o único lugar que você pode ser o primeiro, muito fácil. Você quer ser o mais importante na igreja? É muito fácil. Basta você ser servo de todo mundo. A igreja é maravilhoso. Se você for para a academia, você vai ter de fazer mestrado, doutorado, pós-doc, lutar pela livre docência, vai dar um trabalhão. Na igreja você só precisa servir. Só servir. É a paz do serviço. É só isso. A igreja é o lugar mais fácil para alcançar o topo. É só saber servir na base. Então o reino em seus padrões chama a gente a ser servo.
E isso é que vai fazer a gente decidir o que nós vamos apoiar ou não. Tem políticas que mantêm a vida com qualidade desejada, é essa que nós vamos apoiar. Tem comportamentos públicos que mantêm a vida com qualidade que faz jus, é essa que nós vamos apoiar. Tem modelos econômicos que preservam a vida com a qualidade que se busca, é por aqui que nós vamos. Tem modelos de progresso que devem ser privilegiados, que cuidem da terra, que cuidam do homem, que cuidam de tudo, é isso, é aqui que nós estamos. Então, o princípio para a oração e ação da igreja é poupar o maior número de vidas. Jesus Cristo deu um exemplo interessante, ele disse para a gente orar para que a fuga não se desse no inverno nem no sábado. Quando a gente visse o abominável da desolação, a gente devia fugir. Pois ela vai ficar feia, vai embora, some. Mas ele disse, ore, para que não aconteça no inverno nem no sábado, porque no sábado só podia andar um tantico assim, e no inverno é mais difícil de se locomover. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que não dá para mudar o fato, mas dá para negociar a data. Fala com o pai, fala para o pai para que não seja no inverno nem no sábado. Oração. Deus só faz o que quer. O problema todo é que tem muita gente dizendo o que Deus quer, e a extensão do que Deus quer é tão ampla que cabe a minha e a sua oração lá dentro. E Deus só faz o que quer, porque Deus só faz o que deve. Mas o Espírito Santo intercede por nós, para que a nossa oração colabore com o que deve ser. Por isso, ore, ore, ore. Ore por tudo, porque o Espírito Santo intercede por nós e nos traduz com gemidos inexprimíveis. Isso é um negócio ótimo, embora seja uma péssima descrição da nossa oração, dizer que nossa oração é de tal maneira que o Espírito Santo tem de nos interpretar e interceder por nós com gemido. Então é complicada a nossa oração. E me imagino orando e o Espírito Santo gemendo enquanto eu oro, dizendo, não é nada disso. Mas está consertando a minha oração. Ore. Então, e a outra frase, o outro texto é extraordinário. Paulo chega para o centurião e diz, não vamos embarcar, vai morrer todo mundo. Além de perder barco, carga, vamos morrer todo mundo. O centurião vai ouvir o prisioneiro? Não, vai ouvir o marinheiro. O marinheiro diz, não, o vento sul está soprando, vai estar tranquilo, a gente vai magiar a Creta, está tudo jóia. Aí o Euroquilão pega eles. Se é o Ariovaldo que estivesse orando, eu teria dito, Senhor, avisei esses cabeça ocas, eles não me ouviram, paciência, agora eu tenho uma promessa tua, o Senhor disse que eu vou para Roma, eu quero ir para Roma. Eu estou aceitando até o peixe do Jonas, eu vou de qualquer jeito, o Senhor pode fazer o que o Senhor achar melhor. Mas o Paulo era diferente, e eu imagino o Paulo dizendo, Senhor, esse pessoal é cabeça oca, eu avisei para eles, não me ouviram, mas, Senhor, se eles morrerem, eu prego para quem? Eu quero que eles saibam por que eu sabia tudo antes. Eu quero que eles saibam como é que um anjo veio falar comigo antes e eu soube o que tinha de fazer. Eu quero uma chance de dizer para eles. Deixa eles vivos. E aí o anjo disse, no 14º dia, olha, vocês vão perder o barco, a carga, mas Deus, por sua graça, concedeu a você todos os que navegam consigo. Pregue. E é por isso que Deus está mantendo o universo, para que a gente pregue. Pregue. E é por isso que nós fizemos esse momento de intercessão, para que a gente tivesse gente para quem pregar. Então a nossa ação na história é cooperar com a providência divina, para que a sociedade tenha sustentabilidade, para que a mensagem de Cristo chegue a mais lugares e a mais pessoas. O objetivo de Satanás é destruir tudo que pode, para que o maior número de pessoas não tenha acesso ao Evangelho. E o nosso objetivo é construir tudo que podemos, para que o maior número de pessoas possa ter acesso à mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então isso vai levar a gente a tomar uma série de decisões. E isso também tem de levar a gente a tomar decisão em relação à igreja, à vida de igreja. Como é que a gente deve viver? O que é salvação?
Como os que alcançaram salvação devem viver? Se a salvação é necessariamente uma vida com qualidade plena, como uma comunidade salva deve viver? Pode haver entre nós gente nadando na riqueza enquanto outros estão chafurdados na miséria? Como devem ser os nossos relacionamentos? E o que está subsumido nessa ética, o que está por detrás até mesmo do pressuposto, é que não tem determinismo. Eu não trabalho com a ideia de determinismo, eu trabalho com a ideia de determinação. Determinação para manter e garantir a história da salvação. Como disse o nosso irmão, um Deus que interfere. Determinismo faz de Deus culpado pelo pecado. E Deus não é culpado pelo pecado. Quando eu pequei, fui eu que pequei. Deus não escreveu que eu pecaria. Ah, obrigado, irmã. Está ficando ótimo. E eu orando, irmão, ouvindo Deus, nós estamos bem. Então está ótimo. Percebe? Eu sei que lá em Jó fala de determinado, e em Salmo 139 fala de determinado. E às vezes as pessoas me perguntam, eu digo, mas meu irmão, você está dizendo que Deus determinou o que Davi ia fazer com Urias e Batseba? Foi Deus que escreveu aquilo lá? Se foi Deus que escreveu aquilo lá, meu irmão, você está dizendo que o Urias podia chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, aquele homem segundo o seu coração fez isso comigo, que me converti ao Senhor e me tornei um valente dele, a ponto de lutar por ele até o cabo da minha espada grudar na minha mão. Então eu tenho uma pergunta para o Senhor. E a pergunta que eu tenho para o Senhor é a seguinte: como é que é o coração do Senhor? Não. Não era disso que o salmista estava dizendo. O salmista estava dizendo que Deus sabe tudo sobre mim e assim mesmo continua investindo. Que a graça dele é maior do que a minha maldade. Então Deus garante a história da salvação e interfere na história periférica. E a interferência de Deus na história periférica é para manter a qualidade de vida, para que mais pessoas entrem na história da salvação e para que a história da salvação não sofra solução de continuidade. Por exemplo, eu ponho aqui a queda do Império Romano. E a história periférica é o lugar da Missio Dei. Como diz o Jarbas no livro dele, o Jarbas e a Nausira no livro dele, Antimissão, é a história da Missio Dei. Onde Deus faz missão. O texto do Jarbas é preciso em relação a isso. A antimissão é um texto muito joia e ele diz exatamente isso. Missio Dei é esse movimento de Deus em favor da missão. Então, eu quero terminar aqui dizendo para os irmãos que só tem um motivo para a história existir: missão. Só tem um motivo para cada ser humano existir: missão. Só tem um motivo para cada sociedade, etnia, nação e país existir: missão. Que nós estamos lutando contra forças que querem encurtar a vida da humanidade. Porque a vida da humanidade pode ser encurtada. Alguns não viverão metade dos seus dias. Até os crentes, se tomam a ceia de forma indigna, podem morrer antes. Tem muitas forças querendo destruir a humanidade para que a humanidade não tenha conhecimento de Deus. Nós estamos lutando contra essas forças. Nós lutamos contra essas forças pregando e fazendo o bem. Nós fazemos o bem para imitar Deus, para manter a existência de todas as coisas, para manter a existência do planeta, para manter a existência das sociedades, para manter a existência de toda a criação, para que o Evangelho possa alcançar mais pessoas, mais etnias, mais povos, mais sociedades.
Se a igreja não estiver engajada em missão, 24 horas por dia, a igreja não entendeu o sacrifício que foi feito antes da fundação do mundo. Porque primeiro Deus perdoou nossas ofensas, porque nossa traição levava uma profunda ofensa ao nosso Criador. E ofensa é uma questão emocional, só se resolve com perdão. E Deus perdoou. Mas aí tinha um princípio eterno de justiça, que tinha de ser satisfeito. Nós não tínhamos como satisfazê-lo. E o Deus Filho satisfez. E satisfez se oferecendo ao sacrifício antes da fundação do mundo. E aí Deus começou a criar todo um sistema de sustentação, uma rede de proteção social para manter a existência, para que a existência não só viesse a ser, mas pudesse ser mantida e resgatada para o que deve ser e para o que será. É extraordinário ver esse plano de Deus. É a isso que nós chamamos de missão integral. A essa cosmovisão. E essa cosmovisão nos convoca à missão o tempo todo. O nome do Cordeiro, o nome do Cristo tem de ser anunciado a tempo e a fora de tempo, porque tudo só existe por causa dele, só é mantido nele, só pode ser salvo por ele, e só existe para saber dele. Que Deus nos abençoe.